O barulho de cadeiras sendo arrastadas no chão de madeira do restaurante ainda ecoa na minha memória. Foi naquele Dia das Mães que entendi que algumas humilhações não são apenas cruéis, são libertadoras. Porque foi ali, diante de todos, que descobri algo sobre mim mesma que havia esquecido. Que eu existia, que eu importava, e que silêncio também é uma escolha. Quando chegamos ao restaurante naquela manhã de domingo, o sol entrava pelas janelas grandes e iluminava as mesas decoradas com toalhas brancas e arranjos de flores. O cheiro de café fresco misturado com pão na chapa me fez sorrir. Era Dia das Mães, meu segundo como parte daquela família. Eu tinha passado a semana inteira planejando, escolhendo o presente perfeito para ela, ensaiando palavras carinhosas. Queria tanto que aquele dia fosse diferente. Queria tanto ser aceita. Minha sogra entrou na frente, como sempre. Ombros eretos, bolsa cara pendurada no braço, aquele sorriso que ela reservava para momentos públicos. O gerente do restaurante a cumprimentou pelo nome. Ela adorava ser reconhecida. Meu marido caminhava ao lado dela e eu vinha atrás, segurando o presente embrulhado em papel dourado. Minhas mãos suavam. Meu coração batia rápido. Eu queria que tudo saísse perfeito. O garçom nos conduziu até uma mesa grande, redonda, com vista para o jardim. Perfeita para uma família, perfeita para celebrar. Comecei a puxar uma cadeira quando ouvi a voz dela. Aquela voz que eu conhecia tão bem. A voz que sabia ser doce na superfície e cortante por dentro. Ela disse, espera. Olhou para o garçom e continuou. Ela não come com a gente. Traga outra mesa. O restaurante não estava silencioso antes disso. Havia conversas, risos, talheres batendo em pratos. Mas quando ela disse aquelas palavras, foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Senti todos os olhares se voltarem para mim. O garçom piscou, confuso. Meu marido olhou para o chão. E eu congelei. A mão ainda no encosto da cadeira, o presente ainda no braço, o sorriso ainda tentando se manter no meu rosto. O garçom gaguejou. Mas, senhora, a reserva é para... Ela o interrompeu com um gesto elegante da mão. Aquele gesto que parecia educado, mas carregava autoridade absoluta. Não se preocupe, ela disse, sorrindo como se estivesse pedindo açúcar para o café. É melhor assim. Ela prefere ficar sozinha, não é mesmo? Olhou para mim. Aquele olhar, como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse agradecer. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Senti o calor subir pelo pescoço, pelo rosto. As orelhas ardiam. O presente pesava no meu braço como se fosse feito de chumbo. Alguém em outra mesa tossiu. Uma criança riu longe. A vida continuava. Só a minha tinha parado. O garçom olhou para mim com algo que parecia pena, ou talvez constrangimento. Não sei. Ele murmurou. Me acompanhe, por favor. E começou a andar em direção ao fundo do restaurante. Meus pés se moveram sozinhos. Um passo, outro, outro. Eu não olhei para trás. Não olhei para meu marido. Não olhei para ela. Apenas caminhei. E a cada passo, sentia que estava me afastando, não só daquela mesa, mas de algo maior. De uma ilusão, talvez. De uma esperança que eu carregava há tempo demais. A mesa que o garçom me indicou ficava num canto, próxima à parede, pequena, para uma pessoa. De onde eu sentei, ainda conseguia ver a mesa deles, ver ela rindo, gesticulando, sendo o centro das atenções, ver meu marido concordando, sorrindo, servindo vinho para a mãe, ver a família dele inteira ali, e eu aqui, sozinha, no Dia das Mães. O garçom deixou o cardápio e se afastou rapidamente, como se a minha solidão fosse contagiosa. Fiquei olhando para o menu sem ler nada. As letras dançavam na minha frente. Eu peguei o celular. Mais por instinto que por necessidade. Precisava fazer algo com as mãos. Precisava parecer ocupada. Precisava não chorar ali, na frente de todos. Uma mensagem da minha mãe iluminou a tela. Feliz Dia das Mães, minha filha. Um dia você vai entender que ser mãe é também saber se colocar em primeiro lugar. Te amo. Eu não era mãe. Ainda não. Mas naquele momento, entendi algo do que ela dizia. Sobre se colocar em primeiro lugar. Sobre não desaparecer. Coloquei o presente no chão, ao lado da bolsa. Aquele presente que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Um lenço de seda importado que ela tinha comentado semanas atrás. Caro. Eu tinha economizado para comprar. Tinha me privado de outras coisas, porque eu achava que isso faria diferença. Que isso a faria me ver, me aceitar, me amar. Que idiota eu fui. O garçom voltou para anotar meu pedido. Eu disse qualquer coisa. Não lembro o quê. Minha voz saiu pequena, quase um sussurro. Ele anotou e foi embora. E então fiquei sozinha de verdade. Sozinha com meus pensamentos, com minhas memórias, com a humilhação queimando no peito como brasa viva. Mas antes de continuar,
quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Sentada naquela mesa, sozinha, comecei a lembrar. Não porque quisesse, mas porque a memória tem essa crueldade de nos mostrar exatamente o que não queremos ver quando mais precisamos de conforto. Comecei a lembrar de como cheguei até ali, de como aquela mulher, que agora me humilhava publicamente, tinha entrado na minha vida. Foi há 3 anos. Eu tinha acabado de me casar com o amor da minha vida. Ou pelo menos era o que eu achava na época. Rafael era tudo o que eu tinha sonhado. Atencioso, carinhoso, engraçado. Nos primeiros meses ele me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez por isso eu não tenha visto os sinais, ou não tenha querido ver. A primeira vez que conheci minha sogra foi num almoço de domingo, 2 meses antes do casamento. Rafael me avisou. Minha mãe é um pouco intensa, mas ela vai te amar, tenho certeza. Eu tinha rido. Achei que ele estava exagerando, que estava nervoso. Eu era boa com pessoas. Eu sabia conquistar, ou achava que sabia. Dona Helena me recebeu com um abraço apertado e um beijo em cada bochecha. A casa era imensa, decorada com gosto, cada objeto no lugar certo. Ela me fez um tour, mostrando cada cômodo, cada detalhe, cada coisa que ela tinha escolhido pessoalmente. Eu elogiei tudo, e era sincero. A casa era linda, ela era elegante. Tudo parecia perfeito. Durante o almoço, ela fez perguntas, muitas perguntas, sobre minha família, meu trabalho, minha formação, minhas intenções com o filho dela. Eu respondi tudo com honestidade, com sorriso, com vontade de agradar. E ela sorria de volta, mas havia algo no sorriso dela, algo que eu não conseguia decifrar. Era como se ela estivesse me avaliando, me pesando numa balança invisível. E eu não tinha certeza se estava passando no teste. No final do almoço, ela pegou minhas mãos e disse: "Bem-vinda à família, querida. Cuide bem do meu filho. Ele é tudo para mim." Na época, achei aquilo doce, maternal. Só depois entendi que era um aviso. Uma declaração de propriedade. Ele é meu. Você é invasora. Os primeiros meses de casamento foram felizes. Nós morávamos num apartamento pequeno, mas aconchegante. Trabalhávamos, saíamos, fazíamos planos, mas Dona Helena estava sempre presente. Ligações diárias, visitas surpresa, convites para almoços de domingo que não eram convites, eram ordens disfarçadas de gentileza. No começo eu achava normal. Era a mãe dele. Ela tinha criado o filho sozinha depois que o marido morreu. Era natural que fossem próximos, mas aos poucos comecei a perceber que não era proximidade, era controle. Ela ligava de manhã cedo para saber o que tínhamos feito na noite anterior. Aparecia no apartamento sem avisar para ver como estávamos. Opinava sobre tudo, sobre a decoração, sobre o que eu cozinhava, sobre como eu limpava a casa, sobre meu trabalho, sobre minhas roupas, sobre como eu penteava o cabelo. E sempre, sempre, disfarçava as críticas de conselhos maternais. "Querida, você não acha que essa saia é um pouco curta? Meu filho merece uma esposa elegante, não acha? Ou então, que pena que você não sabe fazer aquele prato que o Rafael adora. Eu posso te ensinar se você quiser. A sogra do meu vizinho fazia maravilhosamente." Ou ainda, "Você trabalha muito, não é? Espero que isso não afete sua capacidade de cuidar da casa. Uma mulher precisa saber equilibrar, sabe?" Cada frase era uma agulhada, pequena, precisa, disfarçada de preocupação. E eu aceitava. Eu agradecia. Eu até pedia conselhos, porque eu queria ser boa o suficiente. Eu queria que ela me aceitasse. Eu queria pertencer àquela família. Rafael nunca me defendia. Quando eu tentava falar sobre o desconforto que sentia, ele dizia: "É jeito dela. Ela te adora. Só quer te ajudar." Ou então, "Não exagera. Minha mãe passou por muita coisa, precisa de atenção." E eu me calava, me convencia de que o problema era eu, que eu era sensível demais, dramática demais, ingrata demais. 1 ano depois do casamento, aconteceu algo que deveria ter me acordado. Era meu aniversário. Rafael tinha prometido um jantar romântico, só nós dois. Eu estava animada. Tinha comprado um vestido novo, feito o cabelo, preparado tudo. Mas quando ele chegou em casa, não estava sozinho. Dona Helena vinha com ele. "Surpresa", ela disse, sorrindo. "Não ia deixar você passar seu aniversário sem um bolo feito por mim, não é?" Rafael olhou para mim com aquele olhar de desculpa,
mas não posso dizer não para ela. O jantar romântico se transformou numa noite de histórias da infância dele, com ela no centro das atenções. Ela trouxe álbuns de foto, ela contou anedotas, ela cortou o bolo que ela tinha feito. E eu sorri, eu agradeci, eu fingi que estava tudo bem. Mas dentro de mim, algo tinha começado a rachar, foram se acumulando. As críticas disfarçadas, as visitas invasivas, as decisões que ela tomava por nós, a reforma que ela fez no nosso apartamento enquanto estávamos viajando, porque precisava de uma atualização, a roupa que ela doou sem me consultar porque não combinava com uma mulher casada. O jantar de Natal na casa dela, onde ela me colocou para servir os convidados enquanto ela recebia os elogios. E Rafael sempre tinha uma desculpa. Ela é assim. Ela não teve maldade. Você está exagerando. Ela te ama à maneira dela. Era como tentar segurar areia na mão. Quanto mais eu apertava, mais escorregava. Eu comecei a me perder, a questionar minha percepção, a me sentir louca. Será que eu era o problema? Será que eu era difícil de agradar? Será que eu não sabia valorizar uma sogra presente? Eu me tornei menor, mais quieta, mais complacente, mais invisível. E foi assim que cheguei àquele Dia das Mães. Depois de 3 anos tentando ser boa o suficiente. Depois de 3 anos me dobrando, me moldando, me apagando. Depois de 3 anos acreditando que se eu fizesse tudo certo, se eu fosse paciente o suficiente, um dia ela me veria, me aceitaria, me amaria. Mas ali, naquele restaurante, sentada sozinha numa mesa para uma pessoa enquanto a família comemorava junta a poucos metros de mim, eu entendi algo que deveria ter entendido há muito tempo. Ela nunca ia me aceitar, porque não era sobre mim, nunca foi, era sobre ela, sobre o controle, sobre manter o filho preso a ela, sobre não dividir espaço, sobre ser a única mulher importante na vida dele, e eu tinha sido cúmplice da minha própria humilhação. Ao aceitar, ao me calar, ao tentar ser perfeita para alguém que nunca ia me achar suficiente. O garçom trouxe minha refeição. Um prato bonito, bem apresentado. Mas eu não tinha fome. Olhei para a comida e senti náusea. Olhei para a mesa deles e senti raiva. Olhei para mim mesma, refletida levemente na janela ao lado, e senti vergonha. Vergonha de ter chegado até ali. Vergonha de ter permitido. Peguei o garfo, não para comer, mas porque precisava fazer algo com as mãos. Precisava parecer normal, mas eu não estava normal. Eu estava quebrando e, ao mesmo tempo, estranhamente, estava começando a juntar os pedaços. Não para voltar a ser quem eu era, mas para ser outra pessoa. Alguém que eu ainda não conhecia, mas que já estava nascendo naquele momento. Foi ali, naquele instante, que tomei uma decisão silenciosa. Não anunciei, não fiz drama, não chorei. Apenas decidi. Decidi que aquilo nunca mais ia acontecer. Decidi que eu não ia mais desaparecer. Decidi que se era para estar sozinha, que fosse por escolha, não por imposição. E então comecei a prestar atenção. Nos últimos meses, eu tinha me tornado tão pequena, tão silenciosa, que as pessoas não se incomodavam em esconder coisas na minha frente, como se eu fosse um móvel, um objeto, não uma pessoa. Eu tinha visto coisas, ouvido conversas, notado inconsistências. Dona Helena falava muito sobre valores, sobre família, sobre o que era certo, mas entre o que ela pregava e o que ela fazia havia um abismo, e eu, na minha quietude forçada, tinha testemunhado esse abismo crescer. Comecei a guardar, não por maldade, mas por instinto de sobrevivência, mensagens, conversas, situações, como num arquivo mental, sem saber ainda o que faria com aquilo, mas sabendo que precisaria. Algum dia, naquela mesa solitária no restaurante, mastiguei mecanicamente a comida sem gosto, mas minha cabeça trabalhava, processava, planejava. Eu não sabia ainda exatamente o que ia fazer, mas sabia que algo tinha mudado, irreversivelmente. Quando terminei de comer, o garçom se aproximou. Era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele olhou para mim com uma expressão difícil de decifrar. Pena? Compreensão? Algo mais? Ele disse baixinho, inclinando-se levemente. A senhora está bem? Posso trazer algo mais? Sua gentileza quase me quebrou, porque às vezes é a bondade de estranhos que dói mais que a crueldade de quem deveria nos amar. Balancei a cabeça. Estou bem. Menti. Só a conta, por favor. Ele hesitou. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas se conteve. Apenas assentiu e se afastou. E eu voltei a olhar para aquela mesa. Para aquela família que era minha por papel, mas não por aceitação. E algo dentro de mim, pela primeira vez em 3 anos, não doeu, não implorou, não desejou pertencer, simplesmente observou, fria, claramente, calculadamente. Os dias que se seguiram àquele Dia das Mães foram estranhos. Por fora, tudo parecia igual.
Eu continuava indo aos almoços de domingo, continuava sorrindo, continuava respondendo educadamente, mas por dentro eu era outra pessoa. E aos poucos, essa pessoa interna começou a se manifestar externa. Rafael não percebeu no início. Ele estava tão acostumado com minha submissão que qualquer coisa acima disso parecia normal para ele. Mas Dona Helena percebeu. Mulheres como ela têm um radar para perda de controle. E ela sentiu. Começou com coisas pequenas. Uma semana depois do restaurante, ela apareceu no apartamento sem avisar, como sempre fazia. Mas dessa vez, eu não abri a porta. Fingi que não estava. Ela ligou. Eu não atendi. Ligou para Rafael reclamando. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que estava no banho e não ouvi. Ele aceitou. Ela não. No domingo seguinte, no almoço, ela fez um comentário sobre meu cabelo. Você não acha que deveria pintar? Está começando a aparecer uns brancos e Rafael merece uma esposa que se cuide. Antes, eu teria concordado, agendado o cabeleireiro, feito o que ela queria. Mas dessa vez, olhei para ela e disse, com voz calma e olhar direto, eu gosto do meu cabelo assim. E Rafael também. O silêncio na mesa foi imediato. Rafael quase engasgou com a bebida. Dona Helena piscou, como se tivesse ouvido errado. Ela tentou novamente. Mas, querida, é só uma sugestão. Eu só quero... Eu sei o que você quer. Interrompi, ainda calma, ainda educada, mas firme, e agradeço pela preocupação. Mas não vou pintar o cabelo. A expressão no rosto dela foi algo que nunca vou esquecer. Surpresa, raiva, confusão, como se o sofá tivesse levantado e começado a falar. Ela olhou para o filho, esperando que ele me repreendesse, mas Rafael estava tão chocado quanto ela. O almoço continuou, mas o clima era outro, tenso, desconfortável. Eu comia em silêncio, mas não era mais o silêncio da submissão. Era o silêncio de quem escolhe não gastar energia. Quando fomos embora, no carro, Rafael explodiu. O que deu em você? Por que você foi tão rude com minha mãe? Eu não fui rude, respondi, olhando pela janela. Fui honesta. Mas você nunca fala com ela desse jeito. Ela ficou magoada. Eu fiquei magoada muitas vezes, Rafael. E você nunca percebeu. Ele ficou em silêncio. Não porque concordou, mas porque não sabia o que dizer. E eu percebi algo importante. Ele nunca ia me defender porque ele não via problema no comportamento dela. Para ele, era normal. Era amor. Era jeito dela. E eu tinha duas escolhas. Continuar me afogando ou aprender a nadar. Nas semanas seguintes, continuei mudando. Pequenas coisas. Grande significado. Quando ela ligava de manhã cedo, eu não atendia mais. Quando ela aparecia sem avisar, eu não deixava entrar. Quando ela criticava, eu não justificava. Apenas sorria e mudava de assunto ou discordava educadamente. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que eu estava fazendo mais que isso. Eu estava documentando. Nos últimos meses, eu tinha percebido que Dona Helena, essa mulher que se apresentava como exemplo de retidão e valores familiares, tinha segredos. E eu, na minha invisibilidade forçada, tinha descoberto alguns. Descobri que ela falava mal de mim para outras pessoas da família. Descobri que ela inventava histórias sobre mim para se fazer de vítima. Descobri que ela manipulava situações para criar conflitos. E o pior de tudo, descobri que ela tinha mentido sobre algo muito sério envolvendo a herança do falecido marido e o irmão de Rafael. Eu não fiz nada com essas informações. Ainda. Apenas guardei, porque eu sabia que chegaria um momento. E quando chegasse, eu estaria pronta. E então veio o aniversário dela. 1 mês e meio depois do episódio do restaurante. Ela planejou uma festa grande. Convidou toda a família, amigos, conhecidos. Queria ser o centro das atenções. Queria ser celebrada. E, obviamente, eu era esperada. Não como convidada, mas como serviçal. Como sempre. Rafael me disse que a mãe estava contando comigo para ajudar a organizar, servir, limpar, como se fosse minha obrigação. Como se eu não fosse uma convidada, mas uma empregada. Antes, eu teria aceitado sem questionar, mas dessa vez perguntei, e você? Você vai ajudar também? Ele ficou desconcertado. Bem, eu vou estar lá, mas o quê? Você é filho dela. Se é para ajudar, ajudamos juntos. Ou não ajudamos, ele tentou argumentar. Mas eu não recuei, e pela primeira vez, vi algo no olhar dele. Não era raiva, era medo, confusão, como se ele estivesse vendo uma pessoa que não reconhecia. No dia da festa, cheguei no horário dos convidados. Não antes, não para ajudar, vestida elegantemente, maquiada, segura. Dona Helena me viu chegar e seu olhar foi de puro desagrado. Ela se aproximou rapidamente e sussurrou.
Você está atrasada. Preciso que vá para a cozinha ajudar com... Não vou poder, interrompi, sorrindo educadamente. Sou convidada hoje, não organizadora, mas a festa está linda. Parabéns. Virei as costas e fui cumprimentar outros convidados. Deixei-a parada ali, boquiaberta, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Senti o olhar dela cravado em mim o resto da noite, mas eu não me importei, porque eu tinha descoberto algo poderoso, que quando você para de pedir permissão para existir, as pessoas não sabem como reagir. A festa seguiu. Dona Helena tentou manter a compostura, mas estava visivelmente irritada. Ela fazia comentários passivo-agressivos sempre que passava por mim. Que bom que você pôde vir, mesmo sem ajudar. Ou então, algumas pessoas pensam que família é só aparecer, não participar. Eu sorria e concordava. Realmente, algumas pessoas pensam assim, não é? Foi ali que comecei a perceber que ela estava perdendo. Não porque eu estava atacando, mas porque eu tinha parado de me defender. E sem a minha submissão, sem a minha necessidade de aprovação, ela não tinha poder sobre mim. O controle dela dependia da minha vulnerabilidade. E eu não estava mais vulnerável. Estava couraçada, calma, estratégica. No final da festa, quando muitos já tinham ido embora, aconteceu algo que eu não esperava. O cunhado de Rafael, irmão dela por parte de pai, me puxou de lado. Ele disse: "Eu não sei o que mudou em você, mas está na hora. Ela faz isso com todo mundo, te diminui para se sentir grande. E você não merece isso." Fiquei surpresa. Eu achava que toda a família era cúmplice, mas ali estava alguém que via, que entendia e que de alguma forma me validava. Ele continuou: "Tem coisas que você precisa saber. Sobre o meu pai, sobre a herança, sobre o que ela fez. Se você quiser conversar, me procura." E foi ali que percebi. Eu não estava sozinha, eu não era louca, e havia algo maior acontecendo, algo que eu ainda ia descobrir. Os meses foram passando, e a relação entre mim e Dona Helena se transformou em guerra fria. Ela não tentava mais me controlar abertamente, mas também não disfarçava a antipatia. Rafael estava no meio, confuso, irritado, tentando entender o que tinha acontecido com a esposa submissa que ele conhecia. Até que chegamos ao segundo dia das mães, 1 ano depois daquele restaurante, e ela planejou de novo, outra comemoração, outro almoço, e todos foram convidados, incluindo eu. Dessa vez, porém, havia algo diferente. Eu tinha informações, eu tinha aliados, eu tinha clareza, e principalmente, eu tinha decidido que se era para haver um confronto, que fosse no dia perfeito, no dia dela, no dia em que ela mais queria ser celebrada. Aceitei o convite. Rafael ficou surpreso. "Você tem certeza? Talvez seja melhor não ir. Vocês duas estão tão..." "Eu vou", disse firme. "É dia das mães. Eu preciso estar lá." E estava. Não com medo, não com esperança de aceitação, mas com propósito, com clareza, com a certeza de que algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que doa, mesmo que destrua, porque reconstruir sobre escombros é melhor que viver numa casa falsa. O segundo dia das mães chegou com sol forte e céu limpo. Acordei cedo, diferente de como me sentia 1 ano antes. Daquela vez eu estava ansiosa, esperançosa, ingênua. Desta vez estava calma, uma calma que vinha de decisões tomadas, de pontes que eu sabia que ia queimar, de verdades que eu ia finalmente dizer. Rafael estava nervoso no carro. Ele sabia que algo estava diferente, que algo ia acontecer, mas não sabia o quê. Tentou conversar, fazer piadas, amenizar o clima. Eu apenas sorri e olhei pela janela. Minha mente estava focada, ensaiando, preparando. Chegamos ao mesmo restaurante do ano anterior. Sim, ela tinha escolhido o mesmo lugar. Era proposital? Provavelmente. Ela gostava de reafirmar domínio, de marcar território, de lembrar a todos quem mandava. Mas dessa vez, eu não ia sentar numa mesa separada. Dessa vez, as coisas seriam diferentes. Entramos juntos. Dona Helena já estava lá, na mesma mesa grande e redonda do ano anterior. Desta vez, ela me viu chegar e seu olhar endureceu. Ela não esperava que eu viesse. Ou esperava, mas achava que eu ia me comportar, que eu ia ficar quieta, que eu ia aceitar mais uma vez. Cumprimentei todos educadamente. Sentei ao lado de Rafael, na frente dela. Posicionamento estratégico, olho no olho, sem escapatória. O garçom veio com o menu. Eu reconheci. Era o mesmo rapaz do ano anterior. Ele me olhou e algo passou entre nós. Reconhecimento, memória, cumplicidade silenciosa. O almoço começou. Conversas banais, elogios forçados, Dona Helena recebendo atenção, como sempre. Mas eu percebia que ela estava tensa, me observando, esperando algum movimento. E eu esperava o momento certo, porque timing é tudo. Foi quando ela começou, como sempre.
Não conseguia ficar muito tempo sem me beliscar. Ela olhou para mim e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, que bom que você veio este ano. Pensei que talvez preferisse ficar em casa, já que no ano passado você parecia tão desconfortável com a família. Silêncio na mesa. Todos olharam para mim, esperando minha reação, esperando que eu me encolhesse, que eu me calasse, que eu aceitasse. Mas eu não me calei. Olhei diretamente para ela e disse, com voz calma, mas firme, eu não me sentia desconfortável com a família. Eu me senti humilhada por você, quando você me mandou comer numa mesa separada. Lembra? O ar pareceu ser sugado da mesa. Rafael congelou. Dona Helena piscou, a boca entreaberta. Ela tentou recuperar. Eu só achei que você queria privacidade. Não, interrompi, ainda calma, olhar fixo. Você disse na frente de todos que eu não comia com vocês. Você me excluiu, no Dia das Mães, na frente de todos, e ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. As pessoas na mesa começaram a se mexer desconfortáveis. Alguns olhavam para baixo, outros para os lados, mas todos ouviram. E dessa vez, não era eu sozinha processando a humilhação. Era ela, exposta, tendo que enfrentar o que fez. Ela tentou novamente. Você está exagerando. Foi mal entendido? Não foi mal entendido, Helena. Foi proposital. E não foi a primeira vez, nem a última, mas vai ser a última vez que eu aceito calada. Meu marido sussurrou meu nome, um aviso, um pedido para parar, mas eu não parei, porque tinha esperado tempo demais, porque tinha me silenciado por anos, e porque verdades precisam ser ditas, mesmo que machuquem. Olhei ao redor da mesa e continuei. Vocês sabem quantas vezes ela me criticou? Quantas vezes me humilhou em privado? Quantas vezes fez comentários sobre meu trabalho, minha aparência, minha capacidade de ser esposa? Vocês sabem quantas vezes eu chorei sozinha porque achava que o problema era eu? Que eu não era boa o suficiente? Dona Helena estava pálida. Ela olhou para o filho buscando socorro, mas Rafael estava imóvel. Ele sabia. Ele sempre soube. Apenas tinha escolhido ignorar. Eu continuei. E sabe o pior? Eu acreditei. Eu acreditei que se eu tentasse mais, se eu fosse mais paciente, mais complacente, mais invisível, um dia você me aceitaria. Mas você nunca ia me aceitar, porque não é sobre mim, é sobre você, sobre controle, sobre não dividir seu filho com ninguém. Ela finalmente encontrou a voz. Você é uma ingrata. Depois de tudo que eu fiz por você, o que você fez por mim? Perguntei, genuinamente curiosa. Me humilhar? Me controlar? Invadir minha casa? Destruir minha autoestima? É isso que você chama de fazer algo por mim? O garçom se aproximou, provavelmente percebendo a tensão. Ele perguntou se estava tudo bem. E foi ali que aconteceu algo que nem eu esperava. Dona Helena, tentando recuperar o controle da situação, disse ao garçom, está tudo bem, só um mal-entendido familiar. Pode trazer a conta, por favor. E então, o garçom fez algo surpreendente. Ele olhou para mim e disse, na verdade, senhora, não há conta. Alguém já pagou. Todos ficaram confusos. Dona Helena franziu a testa. Como assim? Quem pagou? O garçom sorriu ligeiramente e disse, a moça. Ela pagou adiantado. Ontem. Silêncio absoluto. Todos me olharam. Rafael me olhou como se estivesse vendo um fantasma. E Dona Helena? Ela me olhou com pura raiva. Porque pagando a conta eu tinha feito algo muito mais poderoso que confrontar. Eu tinha tirado dela o último símbolo de controle. O poder de pagar, de prover, de ser a matriarca que sustenta. Eu sorri. Não um sorriso de vitória, mas de libertação. Levantei, peguei minha bolsa e disse, Feliz Dia das Mães, Helena. Espero que você aprenda a tratar as pessoas com respeito, mas eu não vou mais esperar por isso. Desta mesa eu saio por escolha, não por exclusão. Virei para Rafael. Você sabe onde me encontrar, quando decidir ser um marido de verdade, e não um filho eterno. E saí. Andei pelo restaurante de cabeça erguida. Senti os olhares, mas não eram de pena. Eram de admiração, de surpresa, de respeito. O garçom me acompanhou até a porta. Ele disse baixinho, ano passado eu vi o que ela fez com você. Me deixou mal o dia todo. Quando você ligou ontem e pediu para pagar tudo adiantado, eu soube que algo ia acontecer. E eu quis fazer parte disso, mesmo que pequeno. Eu sorri para ele. Você não imagina o quanto isso significa. Saí do restaurante. O sol bateu no meu rosto. E pela primeira vez em anos, eu me senti leve, livre, completa. Não porque eu tinha vencido uma batalha, mas porque eu tinha recuperado a mim mesma. Os dias que se seguiram foram turbulentos. Rafael ligou. Muitas vezes. Ora bravo, ora confuso, ora quase se desculpando. Eu não atendi todas. Quando atendi, fui clara. Eu te amo, mas não vou mais viver assim. Você precisa escolher ser marido ou ser filho eterno.
mas não pode ser os dois ao custo da minha dignidade. Dona Helena tentou me ligar. Bloqueei. Ela tentou ir ao apartamento. Não abri. Ela falou mal de mim para quem quisesse ouvir. Deixei, porque quem me conhece sabe a verdade, e quem não conhece não importa. Alguns familiares me procuraram, uns para julgar, outros para apoiar, e descobri algo bonito, que eu não estava sozinha, que outras noras, outras esposas, outras mulheres tinham passado por coisas parecidas com ela, e que minha coragem tinha dado coragem a elas. O cunhado, aquele que tinha me alertado na festa, me procurou. Ele me contou toda a verdade sobre a herança, como Dona Helena tinha manipulado documentos após a morte do marido, como ela tinha ficado com parte que não era dela, como ela tinha usado esse dinheiro para controlar a família. Era pior do que eu imaginava. Eu não usei essas informações para vingança, mas usei para proteção, para ter poder de negociação, para garantir que ela nunca mais ia me atacar impunemente. Porque verdades são armaduras quando usadas com sabedoria. Rafael finalmente veio. 3 semanas depois, ele entrou no apartamento e parecia menor, cansado, confuso. Ele disse: "Eu preciso conversar com você." Nós conversamos, por horas. Ele chorou, admitiu coisas, reconheceu o que tinha ignorado, disse que tinha confrontado a mãe, que tinha colocado limites pela primeira vez na vida, que tinha entendido que o amor da mãe era tóxico, controlador, destrutivo. Eu ouvi tudo, mas não cedi fácil, porque palavras são fáceis, ações são difíceis, e eu precisava de ações. Ele me perguntou: "Você ainda me ama?" "Eu amo", respondi honestamente, "mas amor não é suficiente. Respeito é, parceria é. E por 3 anos não tivemos isso. Você me deixou sozinha em cada batalha. Eu não posso confiar que vai mudar do dia para a noite." Ele concordou, pediu tempo, pediu chance, e eu dei, mas com condições: terapia de casal, limites claros com a mãe, mudanças reais. E a promessa de que se voltasse a me falhar daquele jeito, eu ia embora, de verdade, sem volta. Dona Helena tentou sabotar, é claro que tentou, mas algo tinha mudado. Rafael não cedia mais, e eu nunca mais ia ceder. Estabelecemos limites rígidos, visitas avisadas, sem chaves do apartamento, sem intromissões, e se ela desrespeitasse, havia consequências. Foi difícil? Foi. Ela fez cenas, chantagens emocionais, tentou colocar a família contra nós. Mas Rafael, pela primeira vez, manteve a postura. E eu já não me importava com a aprovação dela. Eu tinha algo mais valioso, meu respeito próprio. Meses se passaram, quase 1 ano. Rafael e eu reconstruímos, devagar, com terapia, com conversas, com verdade. Não foi perfeito, mas foi real. E real é melhor que qualquer ilusão. Dona Helena nunca me aceitou completamente, mas ela aprendeu a me respeitar, porque ela entendeu que eu não era mais aquela nora que ela podia pisar. Eu era alguém que revidava, que se posicionava, que não tinha medo de perdê-la porque nunca tinha realmente a tido. E sabe o mais engraçado? Quando parei de buscar a aprovação dela, quando parei de me fazer pequena, as pessoas começaram a me ver, me respeitar, me valorizar. Porque o respeito que recebemos está diretamente ligado ao respeito que temos por nós mesmos. Hoje, quando olho para trás, para aquele Dia das Mães no restaurante, sinto gratidão. Porque aquela humilhação, por mais dolorosa que tenha sido, foi o chute que eu precisava para acordar, para perceber que eu estava vivendo uma vida que não era minha, que eu estava me anulando por migalhas de aceitação. Aprendi que família não é sobre sangue ou casamento, é sobre respeito, sobre escolha, sobre amor real, e que às vezes a pessoa mais importante que você precisa escolher é você mesma. Aprendi que silêncio não é paz, é apenas ausência de conflito. E que verdadeira paz vem de autenticidade, de limites claros, de não trair a si mesma por conforto temporário. Aprendi que pessoas controladoras só têm poder se você se submete. No momento em que você para de buscar aprovação, o poder se desloca e você recupera o controle da sua própria vida. Aprendi que mudança não acontece pedindo licença, acontece decidindo, agindo, sustentando, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando outros resistem. E, principalmente, aprendi que vale a pena. Vale a pena perder relacionamentos falsos para ter relacionamento verdadeiro com você mesma. Vale a pena enfrentar tempestades para encontrar sua voz. Vale a pena ser chamada de difícil por pessoas que preferiam você silenciada, porque no fim, quando você se olha no espelho e reconhece a pessoa que te olha de volta, quando você dorme em paz, sabendo que não traiu seus valores, quando você anda de cabeça erguida, porque não deve nada a ninguém, exceto verdade a si mesma, você entende que todo o desconforto valeu, que toda a luta valeu,
que você vale. Se você está lendo isso, se está passando por algo parecido, deixa eu te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Você não é louca. Você não está exagerando. Você não é ingrata. Você está sendo manipulada, controlada, diminuída. E você não merece isso. Não importa há quanto tempo você aceita. Não importa quantas vezes você se calou. Não importa quantas desculpas você inventou para o comportamento do outro. Você pode mudar. Hoje, agora, neste momento. Não vai ser fácil. Vão te chamar de problemática, de sensível, de dramática. Vão tentar te fazer sentir culpada. Vão usar amor e família como chantagem. Mas você precisa lembrar: amor real não diminui. Amor real não humilha. Amor real não exige que você desapareça para o outro brilhar. E se você perdeu pessoas nesse processo de se encontrar, celebre. Porque você não perdeu pessoas. Você perdeu ilusões. Você perdeu peso morto. Você perdeu correntes disfarçadas de laço. Comece pequeno. Um não, um limite, uma verdade dita. E depois outro, e outro. E vai construindo, tijolo por tijolo, a casa da sua nova vida. A vida onde você existe, onde sua voz importa, onde você não é sombra de ninguém. E no dia em que você olhar para trás e perceber o caminho que percorreu, a pessoa que era e a pessoa que se tornou, você vai entender que todo aquele medo que você sentiu era só a coragem esperando para nascer, que toda aquela dor era só a liberdade pedindo passagem, que você sempre foi forte, só estava esquecida disso. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa dela. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Você merece respeito, você merece ser vista, você merece ocupar espaço, e se alguém não consegue te dar isso, talvez seja a hora de se dar isso a si mesma, porque a pessoa mais importante na sua vida sempre foi, é e sempre será você. Se cuida, se respeita, se escolhe, porque você vale cada luta, cada lágrima, cada recomeço. E um dia, quando menos esperar, vai olhar no espelho e agradecer. Agradecer a coragem de não ter desistido de si mesma, mesmo quando todos queriam que você desistisse. Esse é o maior presente que você pode dar a si mesma. A liberdade de ser quem você é, sem pedir desculpas, sem se fazer pequena, sem desaparecer, inteira, verdadeira, sua. E acredita em mim quando digo: não existe sensação melhor no mundo